Nesse vídeo vai abordar um assunto um pouquinho mais sério, mas antes da gente começar, quem que é você? Sou Leandro Silveira, sou biólogo, sou presidente do Instituto Onça Pintada, uma instituição que trabalha para a conservação da onça pintada, que nós fundamos, eu e sua mãe, em 2002. E meu pai também. Sou seu pai Então, também. vamos tentar entender por que esse tipo de coisa acontece. Bem, esse vídeo é um vídeo que, na verdade, não estava nos planos de fazer ele agora, mas é sobre um assunto que é recorrente, que a mídia, de tempos em tempos, traz ele à tona, que é o quê? A matança de onças, né? Eu recebi um vídeo que já está circulando aí por todas as redes sociais e pela mídia agora, de uma situação onde uma pessoa matou e filmou lá a mãe com 2 filhotes capturados, um morto e o outro capturado, tá todo amarrado, né? A mãe morta, um filhote morto. Então são cenas assim Chocantes, né? muito chocantes, né, que obviamente que atinge o nosso emocional. A onça pintada, ela está presente na nossa cultura desde quando a gente é gente, né? Então vale a pena a gente olhar esse histórico. Desde quando a gente conviveu em tempos, vamos dizer, pré-históricos com a onça pintada sempre teve uma representação de medo, de competição com a gente, né? Porque ela competia por presas, mas ela também podia atacar, matar a gente. Então assim, era um predador, sempre foi como a gente é. Sim. Então a gente sempre teve uma relação muito forte com ela, histórica, né? E essa é a história de basicamente todo grande predador no mundo. No mundo, né? exato. Os crocodilos na Ásia, por exemplo, exato, os tigres. Onde os humanos evoluíram junto com esses predadores, eles sempre tiveram essa relação muito próxima, mas geralmente muito tensa, né? Então não era aquela relação de admiração, era a relação de pavor. Mas aí os povos mais recentes, por exemplo, vamos pegar o continente americano, né? Os povos pré-colombianos, os maias, os astecas, eles já tinham um controle, né, de armas para dominar uma onça pintada e passaram então a ver esse competidor, esse predador topo de cadeia como uma referência de poder. Tanto que eles começaram a usar eles nos seus rituais, toda a sua iconografia, né, no seu simbolismo, né? Mas mesmo assim, eles matavam ela. Você não tinha esses povos criando a onça e falando, olha que legal uma onça, vamos conviver com a onça. Não, eles continuavam tendo o medo e o respeito a essa relação. E eles matavam, usavam o couro, usavam os dentes, as garras dentro do seu vestuário, né? E aí, com os tempos mais modernos, o homem começa a trabalhar a agricultura, a pecuária, ele começa a ter só o conflito. A relação medo, ela começa a deixar de existir para uma grande parcela que começou a concentrar em áreas urbanas, mas ficou uma relação, e para essa parte da sociedade, ficou a relação do conflito. Sim. Né? Ela come a minha criação, ela come meu gado, meu cachorro, então eu mato ela por isso. Somente quem ficou convivendo com ela lá no mato que teve a relação de medo e abatia ela por medo. E quando você olha os números, né, os números são impressionantes em relação à onça pintada, que muita gente não conhece. Mas se você pegar, vamos ver, o nosso primeiro registro formal, oficial, de abate significativo da espécie, ele ocorre em 1532, quando um navio, uma caravela francesa foi interceptada na costa brasileira com 3.000 peles de onça pintada. Em que ano? 1532. Já tem artigo científico mostrando que no século XX já, você teve, para exportação de pele para a Europa, principalmente para fazer roupa, para a indústria da moda, foram mortas pelo menos 15.000 onças. Somente na década de 60, 15.000 peles foram exportadas oficialmente para a Europa. Oficialmente, para a indústria da moda. Porque naquela época não era proibido matar. Quer dizer, você já começava a ter restrições, mas ainda era exportado. Mas para mim, os dados mais impactantes assim, que estão registrados são dados da zona portuária de Manaus. Em 1904 e 1969, ou seja, 65 anos, um total de 186.777 peles foram exportadas. 186.000 peles. Que isso, mas tinha isso tudo de onça aqui? Imagina o nosso impacto. Que é isso? Isso são bichos que morreram ali diretamente. Imagina quantas mães que você matou que deixou filhotes para trás. Então, nosso impacto com certeza foi até muito maior. Somente, por exemplo, no ano de 1938, 10.000 onças pintadas foram mortas, as peles foram exportadas. Sim. Então, isso mostra o nosso impacto histórico com essa espécie. Né? E só para eu entender, só por comparação, hoje em dia a gente estima quantas onças no Brasil? Os dados hoje de estimativa eles variam porque são estimativas baseadas em metodologias diferentes, mas hoje estima-se
entre 25 a 50 mil onças vivendo só no Brasil. Então imagina no passado, né? Você falar que em 65 anos nós matamos 186, quase 187 mil onças para exportar a pele. Então isso mostra o nosso impacto, porque ele vem lá desde de 1500, né, quando você teve o primeiro registro, lá 1532, o primeiro registro com 3 mil peles saindo do Brasil. E esse mais recentes artigos científicos vem mostrando dados pontuados, por exemplo, numa localidade da Amazônia, onde 73 onças foram mortas num ano. Tem um outro dado no Mato Grosso, onde tem 100 onças foram mortas numa localidade em um ano, né, são estimativas, né? Eu mesmo, quando comecei meus trabalhos, ainda como estagiário em Foz do Iguaçu, um projeto de pesquisa que estava colocando colar nas onças lá, de 9 onças capturadas que foram colocadas colar, 7 tinham sido mortas dentro do Parque Nacional. Dentro do parque? Mas o que é mais interessante, que eu estou querendo te mostrar aqui, é que o histórico nosso de pressão, ele é antigo. E isso mostra que a gente tem um histórico cultural de pressão nessa espécie. Ele não é da agora. O que muda da agora? O que muda agora é que as pessoas têm celular e gravam cenas que pra gente, porque não conviveu ou não sabe o histórico, acha uma atrocidade horripilante de assistir. Mas isso é um problema histórico. Por isso que a gente trabalha na conservação uma forma de remediar isso, de diminuir isso. Sim. Né? Então a gente tem que olhar o contexto. Por que as pessoas estão matando ainda? Né? Então, ou como eu falei, por conflito com produção, ou, por exemplo, na Amazônia, não é tanto um conflito com a produção de gado, mas é com animais, com pets, né, ou de companhia, como os cachorros. Sim. A onça ataca o seu cachorro, você vai lá e mata, ou o indígena mata, ou o ribeirinho mata porque ela está atacando o cachorro, né, ou tem risco de atacar uma criança. Então você tem essa relação de conflito. Mas dados que eu acho que são mais sérios e preocupantes, são dados, inclusive, do próprio ICMBio, onde você vê que dentro das unidades de conservação, as áreas protegidas, há uma caça regular anual. Né? Tem um artigo do próprio ICMBio que mostra lá que pelo menos 70 onças são mortas por ano em áreas protegidas. Eles não olharam em todas, mas em algumas áreas. Então, as onças estão sendo mortas dentro de áreas protegidas. Sim. Então, isso mostra o tanto que o problema é sério, ele ocorre no Brasil inteiro, e ele é constante. Então, isso é extremamente preocupante. Então, quando você olha... isso nós estamos falando só de Brasil. Tem artigos recentes mostrando que na Bolívia, nosso país vizinho aqui, hoje, por uma demanda chinesa de produtos, né, de ossos, de dentes, de gás de onça, estão sendo mortas pelo menos 100 onças por ano. Nossa. Entendeu? Então, esses são os dados. Os nossos dados, as nossas estimativas do Instituto Onça Pintada é que a gente perca pelo menos 2.000, 2.500 onças pintadas por ano no Brasil, resultante do conflito. E a gente tem que lembrar o seguinte, por isso que a forma de atingir e resolver este problema não é soltando onça, é resolvendo o problema da matança. No vídeo que está circulando nas redes, você viu um episódio onde foram mortos 3 onças. Para mim chegam denúncias direto, vídeos denúncias de onças mortas assim, praticamente a cada 10 dias eu recebo um. Agora, imagina quantas onças que a mãe foi morta e os filhotes ficaram para morrer no mato. Alguns chegam até no instituto ou em outros criadores como órfãos. Sim. Então imagina quantos órfãos que não são resgatados e que morrem lá no mato de fome. Então, ou seja, o impacto nosso é muito maior. Tem muito mais onça morrendo. Por isso que a solução não é ficar soltando onça uma a uma. Sim. Gastando... Por exemplo, tem um artigo do ICMBio, até de 2021, que mostra o custo mínimo para soltar uma onça no Pantanal foi de R$600 mil. R$600 mil para soltar uma onça? Tem um projeto muito importante, interessante, acontecendo na Argentina, em que eu conversei com um colega pesquisador lá, que ele disse que o custo médio para soltar cada onça foi de R$1.500.000. Aí você mas por quê? Não é só abrir e soltar? Não. Eu tenho que estudar a área, eu tenho que saber a capacidade de suporte, eu tenho que fazer um monte de exames nos animais, eu tenho que passar todo um processo de adaptação para soltar. Dura geralmente entre 1 ano e 2 anos um processo desse. Sim. Uma equipe grande envolvida. Custa muito caro. As pessoas acham que é só abrir uma jaula e soltar, ele está livre. Não é simples assim. Então, por isso que a coerência, e nesse próprio artigo do ICMBio, onde eles calculam esse custo mínimo de 600 mil, porque eles não colocaram todos os custos ali, sim, eles mesmos destacam que antes de soltar, eu tenho que resolver a causa
da morte, a fonte do problema de morte. E não faz sentido a gente ficar soltando uma a uma, sendo tão Exatamente. caro, e morrem 12 crianças. Qual seria a lógica de eu ficar investindo dinheiro para soltar um indivíduo com todo o risco dele não adaptar, todo o risco dele ser morto ali na esquina, lá na próxima fazenda? Qual é a lógica, a coerência disso? Não é. Tanto que a recomendação internacional é um consenso internacional que você só solta animais, você só volta animal para a natureza quando você resolve o problema que estava causando a morte desses animais. Senão não faz sentido. Isso então não tem sentido, você está aí enxugando o gelo. Sim. Então, todo ano morre 10 aqui, eu solto um. Mas seria mais barato eu pegar todo o dinheiro de soltar um indivíduo e investir para que não morresse mais, que fosse em fiscalização, que fosse em compensação, dependendo da região. Você entendeu? Então, a coerência científica diz que eu não invisto em colocar animais de volta num lugar onde o problema da sua extinção ou da sua pressão sobre ele não tenha sido resolvida. Sim. Eu primeiro resolvo esse problema para depois voltar esses animais. Entendi. Então, isso assim, eu geralmente não abordo, não dou retorno a essas matérias de mídia para o nosso público, mas eu recebi muitos pedidos internos pelo direct, pelo mensagens pedindo, poxa, manifesta, fala sobre as onças. Eu geralmente não falo, por quê? Porque é um assunto extremamente polêmico, delicado, complexo, muito complexo, e ele varia de região para região. Se eu for falar o problema da onça na Amazônia é um, problema da onça na Mata Atlântica é outro, no Cerrado é outro, Pantano é outro. Você tem problemas culturais, problemas operacionais de resolver problema. Então não é simples, nenhuma solução é simples. Eu tenho que ponderar um monte de coisa. Sim. Na Amazônia a gente descobriu que a pressão, morre muito mais onça hoje no Brasil em conflito com ribeirinhos, com pequenas comunidades que matam a onça, porque o caça oportunista, ou seja, ele está caçando cutia, matum, encontra uma onça e acaba matando, ou ele mata porque ela atacou o cachorro dele. Tem muito mais impacto, lógico, a Amazônia é muito maior como bioma. Então a gente perde muito mais onça assim do que a onça com conflito com gado. E a gente também entende que o conflito com gado, o pequeno produtor, ele não consegue manter um prejuízo com uma onça. Um cara que tem 50 cabeças, ele não consegue. O grande às vezes consegue. Sim. Às vezes não, o grande consegue. E ele sabe que ele não pode matar. O pequeno, ele fala, mas vem cá, eu tenho 20 vacas de leite, a onça começou a matar, o que eu faço? Ele, por uma questão de sobrevivência, ele vai lá e mata. Ele envenena a carcaça, mata as onças. Então, assim, o problema é extremamente complexo, não é fácil a solução, mas a gente tem que buscar a solução de resolver a matança lá. Porque a gente sabe que fica soltando não vai resolver o problema. Não é a solução. A solução é evitar que animais sejam mortos, que órfãos saiam da natureza e venham para cativeiro. Esse é o grande desafio. Né? E não é fácil. Infelizmente não é fácil. As imagens são horripilantes? São. Mas é uma realidade. E às vezes eu penso o seguinte, que de tempo em tempo uma imagem dessa tem que sair a público para a gente debater esse problema. Ele é complexo. Todos os países que já tem um histórico de maturidade ambiental, de gestão de fauna, de gestão ambiental, ele discute esse problema tratando a origem dele e não em cima apenas de imagens que aparecem de tempo em tempo. Então a gente não tem que lembrar que a onça está morrendo somente quando aparece uma imagem ou outra. A verdade é que a onça sempre foi abatida, tem registros históricos e continua sendo abatida. O que muda, às vezes, é a cor da fotografia, mas os registros estão lá. Onças que morriam e onças continuam sendo mortas. E isso é lamentável, mas o problema tem que ser debatido e discutido a fundo. Certo? Então, para quem estava me pedindo o vídeo, vai o vídeo com a minha posição, acho que é uma posição do Instituto Onça Pintada, sobre a complexidade desse problema, desse assunto que envolve a onça pintada. E por fim, gostaria de dizer o seguinte, que este é um problema que para a onça é uma constante para o resto da vida, como é para predadores no mundo inteiro. Sim. A gente consegue resolver o problema do desmatamento. Chega uma hora que o desmatamento, ele chega e para, não vai ter perda de ambiente mais. Mas a onça existindo lá e tendo gente perto, o conflito ele é uma constante para o resto da vida. Então a gente uma hora vai ter que parar e discutir esse problema e resolvê-lo, porque ele vai ser uma constante para o resto da vida. E já passou da hora de a gente buscar as soluções reais, as práticas que envolvem resolver conflito. Então é isso, fica aqui esse vídeo em retorno aos nossos seguidores que me pediram uma posição em relação a esse debate. E igual meu pai falou, a gente só para prestar atenção quando sai um vídeo, quando sai alguma notícia chocante. E a gente não para resolver o problema a fundo, onde realmente acontece, quando realmente acontece, né? Exatamente. Conservação envolve resolver conflitos e esse conflito é um dos mais complexos que a gente pode ter na área da biologia da conservação. Sim. Então, até o próximo vídeo.